Agora vamos fazer os testes só com os digitais e observar a diferença e a característica de cada um medindo resistência. Pronto, multímetro digital Sunshine. O pessoal de Itaberaba que trouxe o multímetro aí para saber se as escalas correspondem ao que ele promete mesmo ou não. Vamos ver agora. Esse multímetro ele é legal pelo fato de não possuir um seletor, né? Ele é por botão mesmo, você vai selecionar as escalas por botão. O power dele segura o botão por 2 segundos, ele liga. Tem backlight no botão de hold, você segura também 2 segundos, ele liga o backlight. Eu quero selecionar a escala de resistência. Para eu mudar as escalas nesse multímetro, eu vou dando toque aqui, ó, no botão de power. Um toque, cada toque ele vai mudando a escala. O que é interessante aqui, que na escala de resistência, ele está aqui indicando que mede de 0,1 ohm até 60 mega ohm. Então, vai medir os resistores aí como a gente pede. Já está na escala de resistência, usei aqui a mesma configuração, todos esses terminais estão curto-circuitados, juntando essas pontas de prova aqui, ó. Aqui é a mesma coisa de eu fechar essas duas pontas de prova, a resistência dele com as pontas de prova fechada está dando 0,1 ohm. Aí eu senti falta de um recurso que eu vou mostrar em um outro multímetro, que outros multímetros digitais têm, que é o botão relativo. O botão relativo você consegue zerar a escala, eu vou mostrar isso depois. Vamos começar medindo o resistor de 3,6 mega. E aí observa que eu não preciso calibrar, como o multímetro analógico, eu não preciso calibrar em cada escala que eu coloco. A escala dele já é automática, 3,6 mega está medindo 3,55, então está ótimo, dentro da tolerância de 5% de margem de erro do resistor, muito bem. Vou passar para o resistor de 2K, observa que eu não preciso fazer configuração nenhuma, já passei para o resistor de 2K, está dando 1,96K, muito bem, tolerância desse resistor é de 1%, é um resistor de precisão, está dentro da tolerância. Vamos lá para o resistor de 1 ohm, olha lá, o resistor de 1 ohm deu 1,1, lembrando que quando a gente fechou as pontas de prova, ele deu essa diferença de 0,1 de resistência de ponta. Então, desconsiderando o 0,1, o resistor vai ser de 1 ohm mesmo, está certo. E medindo agora o resistor de 0,22, que a gente não conseguiu medir com multímetro analógico, não conseguiu medir com precisão, deu aí, ó, 0,3 menos o 0,1 do fechamento das pontas, dá 0,2. Então a gente não tem a precisão do 0,22, mas a gente consegue medir e saber que o resistor está bom, né? Está dentro da tolerância. Muito bem, vamos passar para um outro modelo de digital. Continuando com o multímetro agora Ikari, HM2090, vou colocar na escala de ohm. E vocês observaram que no multímetro Sunshine, quando eu curto-circuitei as pontas de prova, ele deu uma diferença de resistência. O multímetro também Ikari está dando essa diferença de resistência de 0,3 ohm, 0,3 ohm. Se eu for medir um resistor muito grande, essa diferença essa variação aí não faz tanta diferença. Essa variação aí surge por causa de contatos dos bornes que ao longo do tempo de uso, e esse multímetro aqui já tem alguns anos de uso aqui no curso,
vai oxidando os terminais, também essa chave seletora que os contatos vão passando um sobre os outros e vai se desgastando com o tempo, e você tem que fazer uma manutenção de vez em quando aí no multímetro, que eu abordo isso outra hora. Quando eu vou medir um resistor, a gente está usando aquela mesma configuração de protoboard, lembrando que todos esses terminais estão curto-circuitados. Observe que até aqui em cima, ó, está tudo curto-circuitado, está tudo fechado, né? A protoboard é configurada assim. A resistência de 3.6 mega deu 3,55, confirmando aí com o multímetro Sunshine anterior, que deu esse mesmo valor, né? Legal isso. Resistência de 2K, 2 kΩ, deu 1.96, resistência de precisão, até resistor de precisão, deu 1.96 também, combinando com o valor anterior. Resistor de 1 ohm, e aí é que já começa. Aquela diferença de miliohm que a gente estava vendo quando fecha curto, já está começando a causar diferença ali na medição. Aqui é o resistor de 0,22, está dando 0,7. Então, como resolve isso? Isso foi o recurso que eu senti falta no multímetro do Sunshine, o multímetro anterior, aquele multímetro azul, e esse multímetro do Icari. Eu tenho também Vitor, tem esse recurso, eu tenho o AN113, também tem esse recurso, que é esse botão aqui, ó, relativo. Quando eu pressiono esse botão, ele desconsidera a resistência das pontas de prova, e agora eu vou medir um resistor de baixíssima resistência, 0,2, e aí ele já vai, ó, me dá 0,2. O resistor é 0,22, ele está dando 0,2. Então, outro 2 que está aqui, ó, nesse display, se tivesse dígito, ele seria aqui, estaria aqui, e não tem esse 2. Então, medimos corretamente. E o resistor de 1 ohm, você também vai ver que ele vai medir bem próximo de 1 ohm aí. Já o resistor de 2K, ele não consegue medir. Poxa, mas por que não conseguiu medir? Porque a escala de relativo, ele só funciona para resistores que seja abaixo de 100 ohm. Mais do que isso, ele já não mede, né? Se eu quiser tirar o relativo, pressiono de novo, e aí eu posso medir, ó, o resistor de 2 kΩ, deu 1.96, como o indicado, né? Corretamente aí, muito bem. Ficou bem mais fácil do que o multímetro analógico, né? Vamos para o próximo multímetro. O próximo não é um multímetro, ele é um aparelho testador de componentes. Ele testa capacitor, resistor, diodo, transistor, né? Ele não mede tensão, mas ele testa alguns componentes. Eu vou começar testando os resistores para a gente comparar os valores que esse aparelho vai medir e que os multímetros, comparando com os valores dos multímetros. Para medir o aparelho, a gente está usando a mesma configuração, lembrando que todos esses terminais estão curto-circuitados para facilitar o deslocamento da ponta de prova. Coloquei a ponta de prova aqui no resistor de 0,22 ohm. Pressiono o botão, ele executa o teste e vai indicar aí no visor que componente é esse. Já indicou resistor 0,25 ohm. Então, em relação à precisão comparado com os multímetros que a gente testou até agora, esse aí já ganhou. Em relação à precisão de pelo menos resistências baixas, né? Vamos passar para o resistor de 1 ohm. É só pressionar o botão. Esse aparelho não tem botão de off, né? Ele só tem botão de on. Olha lá, o resistor de 1 ohm deu 1.03 ohm. Até agora eu acho que é o mais preciso. Vamos passar para o resistor de 2K, que deu 1.96, né? Na medição anterior aí dos multímetros. Olha lá, deu 1.96, 1965 ohm, 1.96 kΩ, como deu nos multímetros.
Muito legal isso aí. E o resistor de 3 mega. Testando aí o resistor de 3 mega para a gente comparar. O de 3.6 mega deu 3.581K, ou seja, 3.58 mega. Nos multímetros deu 3.55, né? Bem, então, testador de componente, parei com teste de resistor. Eu quero agora passar para teste de capacitores. Vamos lá.